Fala comigo, meu povo! Eu de novo aqui, ó. Comprei mais 4 camisas, viu? Eu batendo na mesa de novo, pelo amor de Deus. Nossa, eu esqueço. Gente, sejam muito bem-vindos aí. Mais um podcast aqui, hoje com a turma top. Reclamaram pra mim, pô, você tá levando gente da música? Lógico, eu trabalho com música, sou baixista frustrado. Você acha que eu vou trazer quem aqui? Mas eu vou trazer umas pessoas aí. Inclusive uma pessoa pra cuidar desse menino aqui, ó. Problema de cabeça, porque o negócio tá marcado um horário pra gente gravar, o cara chega meia hora. Mas tudo bem, vocês conhecem aqui meu amigo Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. Bruno Serra, aquele que deu a palestra. O problema é que é o seguinte, senhor. As meninas ficaram mais interessadas em você do que no que você estava falando, que é muito bonito. Mas o Bruno vai falar sobre a gente aí, sobre a proteção financeira, sobre o seu seguro de vida em vida da MetLife, é isso mesmo? MetLife. Ele deu uma aula para nós aqui dia e vai continuar, que isso é muito importante. Tá vendo? Tô trazendo informação. Tenho o prazer de receber aqui Renato Laranjo, produtor, guitarrista, amolador de alicate, já ficaram fez de tudo na vida. Renato, seja bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo. Para mim é um privilégio, cara. A gente tem uma amizade de longa data, né? E com certeza. A gente tem trabalhado junto, né? Para mim é um privilégio. Já fizemos muita coisa, né? Muita coisa. E ele aqui, o Lucas Bertoloso, o famoso bebê. O homem da barba ruiva. Cuidado, viu? Casado, todos dois casados. Ali tem 7 filhos. Aqui ainda não tem, aqui também não tem. E eu também nunca servi para fazer, mas tudo bem. Lucas Bertoloso, muito obrigado pela sua ilustre presença aqui. Produtor, músico, diretor musical, freelance, qualquer coisa na área da música. VS, nós vamos falar sobre isso. Opa, eu quero falar muito sobre isso. Seja bem-vindo. Obrigado, Gia. Obrigado. Prazer em reencontrar o Laranja aqui. Prazer. E vai ser uma alegria, vai ser um papo muito bom. Bom demais da conta. Gente, pra quem não sabe, o Lucas Bertoloso é de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Tem quanto tempo você está em Belo Horizonte? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Bem na época quase na época da pandemia? Foi na pandemia. Eu mudei em fevereiro. Mas você achou que lá em Juiz de Fora não tinha? Pandemia? Vim caçar a pandemia aqui. Entendi. Eu trouxe pra nós, Renato. Pô, olha aí, né? Mas o Lucas Bertoloso é um amigo que nós descobrimos aí esse tempo que nós estamos andando junto. Que vai comer um quilo de sol pra você conhecer quem é quem, né? E falaram muito bem de você, o Jonathan, o Marlon, falava bem de você. Tem que conhecer esse cara. Os caras, além de ser um baita de um músico, depois o Renato me falou, é um cara excelente. Aí nós fomos lá no Shopping Del Rey, meu escritório. Alô, Copenhague, patrocínio. Onde o Tião tá aqui de novo, viu, gente? Sempre tá aqui, sempre. Doido pra participar de novo. Mas aí, o Lucas chegou lá e falou, Lucas, prazer te conhecer, todo mundo fala bem de você. Eu falei com ele assim, que jeitinho, né, Renato? Simpático, meu. Ô, Lucas, cara, eu tenho quem toca comigo, não quero te oferecer nada, mas queria te conhecer. Eu falei, não, já, pode ficar tranquilo. Eu não vou, só quero te conhecer. Mas no fundo, ele tava orando para todo mundo poder fazer mais nada para mim. Então já fiz muita coisa. Já tocou vários eventos minhos, agora tá produzindo vamos falar do DVD do Ricardo de 4 faixas, né? Então, assim, a história do Lucas Bertoloso é muito interessante, porque ele veio para cá, hoje ele é o que você é lá da Igreja Batista Central mesmo? Produtor musical. Você é produtor musical? Isso. Então o cara, não posso falar o salário dele, o dízimo dele é só 6%, em torno de 30 mil reais, entendeu? E isso só para dirigir, se for para tocar é mais 6 mil dólares, e aí por aí vai. Mas é interessante, isso eu falei aqui brincando, Lucas, mas é interessante como que é bom, né, Renato? O tal da indicação. Você falou bem, o fulano falou. Aí quando você dá a oportunidade pro cara, você não decepciona, né? Então, assim, conta pra nós aí, como é que tem sido seu trabalho na igreja, uma igreja de muito respeito aqui em Belo Horizonte. Pastor Paulo Mazzoni, né? Isso. Uma referência no Brasil. Fala pra nós aí desse profissionalismo da área da música da igreja. Lá, assim, eu tenho o privilégio de trabalhar lá na Central, como você já falou. Na verdade, vamos dizer assim, a minha posição não é algo tão, talvez, comum. Comum, sim, no âmbito musical, mas talvez de igreja. Não são todas as igrejas mesmo que têm condições, né, de ter um produtor musical específico ali e tal. E eu tô tendo essa honra, né, de poder trabalhar na minha igreja, né, e poder servir, assim, lá tá sendo muito legal. E basicamente é a função mesmo de produtor e diretor musical. Então, resumindo, assim, algumas funções que eu faço, né, no meu dia a dia, muita gente pensa assim, o cara trabalha lá na igreja, no louvor, ele faz tudo, né? Não, é bem focado mesmo em produção musical. Então, a gente compõe as nossas próprias canções,
a gente faz os arranjos, né? A gente produz mesmo as canções da igreja, do ministério. Só que além disso, eu também atuo como diretor musical. Qual que é a diferença? Muita gente não entende, né? O que é diretor musical, o que é produtor musical? Produtor musical basicamente trabalha na produção, na concepção de um trabalho que vai ser gravado. Ele não existe e você vai gravar aquilo, né? Então o produtor está muito envolvido em estúdio e tudo mais. Sim. O diretor, ele pode ser um produtor e o produtor pode ser um diretor, mas o diretor ele atua basicamente no contexto do ao vivo. Então eu também atuo como diretor musical, por exemplo, nas conferências. A gente tem que criar a abertura da conferência, a gente tem que criar as transições ali do setlist, toda essa parte da direção musical do que vai acontecer no contexto do ao vivo. Então, basicamente, eu atuo como produtor musical, dirigindo os trabalhos que a gente grava, e diretor musical nesse dia a dia mesmo da igreja. E com todo mundo da equipe, é todo mundo da igreja? Todo mundo da igreja. A gente tem... falando rapidinho, né? A gente tem um staff contratado. Só um minutinho. Dá para o telefone baixo aí? Obrigado. A gente tem um staff, né, contratado. São 4 pessoas hoje. Mas toda a equipe, por exemplo, só na unidade Luxemburgo, a gente tem quase... passa um pouquinho de 100 pessoas, voluntários. Então, a equipe mesmo é composta, maior parte, né, por voluntários. E, diga-se de passagem, a equipe muito comprometida, pessoal muito aberto, né, a tudo que a gente vai propondo também, muito servo, assim, coração de servo mesmo. Nós vamos voltar nesse assunto. Renato Laranja é um cara que eu conheci em 1997. Cara, muito tempo, velho. O cara ficava molando alicate na Rua Guarani. E no almoço o cara pegava guitarra pra estudar. Olha aí. Escutando. Olha aí. Aí fomos fazer um show, cara. Me chega lá todo mundo de boné, de munhequeira, brinco. O cara me chega, bicho, com a calça. Ele só tinha uma calça. Até pouco tempo ele tinha uma calça do exército, sabe? Olha aí. Inclusive, muitos shows ela foi sem ele, porque o Renato tá aí. E aí esse cara chegou com a Jackson lá, com o negócio, tu fez, esse cara tá em um Azul 505. Onde esse cara vai tocar guitarra? Esse cara engoliu todo mundo. Ele fez uma limpa. Não que nunca foi a sua pretensão, mas foi uma coisa natural, cara. Uhum. Quem esse cara tocando guitarra? Tava preparado, né? Cara, quem esse cara tocando guitarra, bicho? Uma Jackson toda cheia de espetada, um Zoom 505, e aí a gente foi criando relacionamento. E aí, deixa ele contar um pouquinho da sua trajetória na música aí, Renato. Fala pra nós aí. Bom, então, a minha primeira escola foi a igreja, né? Eu comecei tocando na igreja. Eu me lembro que eu tinha, sei lá, uns 11 anos, e eu aprendi uns 3 acordes, e aí a presidente das crianças me colocou pra tocar no culto de criança. E não tinha ensaio, cara. Eu falei, eu tô aprendendo a tocar, ainda não... Não, senta aí, pega a guitarra e toca. E naquela época não tinha ensaio mesmo, cara. Era tipo assim, fulano, a Maria vai cantar aqui. Aí, cara, vinha a Maria ali e tal, eu começava a cantar e eu tinha que me virar. Cara, eu tocava nada com nada, assim, eu tocava os acordes, eu sabia só 3 acordes, eu tocava, cara. Mas aquilo ali já começou, eu comecei a entender, cara, eu não posso tocar qualquer coisa em cima do que ela tá cantando. Legal. Né? Comecei a trabalhar a percepção musical ali. Então eu comecei ali já, pô, cara, se ela tá cantando uma melodia X, eu tenho que tocar os acordes certos. Comecei a fazer essa pesquisa. E ali, cara, minha paixão pela música começou ali. E aí, mais tarde, eu decidi ser músico profissional. Aí você conhece a minha história, me formei na Pro Music, depois me tornei professor lá também. E tô aí como sideman, hoje acompanho o David Keelan. Você tocou quantos anos com quem? Pra quem não sabe. Então, toquei com o André Valadão. Quantos anos? 12 anos. Quantos DVD gravados, né? Cara, não lembro, sei lá, muitos, cara. De 2007 pra frente, tudo. Gravei tudo. Até ele encerrar e ir pros Estados Unidos, né, e tal. Aí quando você gravava, tinha um pessoal que fazia overdub. Você só dublava, né? Cara. Pô, sacanagem. Olha aí. Sacanagem. Tô brincando, Renato gravou todos... E você fez muita amizade aí no Brasil todo. Hoje você acompanha o David Keelan. Hoje eu acompanho o David Keelan. Já tem quanto tempo você tá com o David Keelan? Cara, 4 anos já. 4 anos. Eu entrei mais ou menos junto com o Bertoloso. Na mesma agenda. Você tá brincando? Sério? Certo. A gente tinha feito uma gig no mesmo ano, né, com um amigo nosso. E aí, cara, a gente se conheceu e tal, rolou uma afinidade musical. Cara, em breve a gente vai fazer um som juntos. Muito legal. Cara, coisa de meses, assim. A gente tava no David Keelan. E eu nem tava em Belo Horizonte ainda. É verdade. O Renato, você ficou mais em hotel do que na sua casa, né, cara?
Porque você, quando na época do Valadão, você chegou a fazer 15, 20 shows por mês? Cara, a gente fazia uns 14, 15. 14, 15. E o pouco tempo que eu fiquei em casa, eu fiz 3 filhos, né? Ué? Cara, tem 3. Aline, maravilhosa, com os 3. Como é que é os meninos, Renato? O Arthur tem 11 anos, o Heitor tem 9 e a Luísa tem 6. Abraço aí pra minha família maravilhosa. A Aline, minha esposa. Linda. O Renato, interessante que essa história sua como sideman, para quem não sabe, né, que o músico que acompanha, você não sabe nada disso, então eu tô te apresentando, é um músico que acompanha. É legal que você também já fez uns freela com o Eli, fez com o pessoal de Brasília lá, que você faz direto. Cara, Disco Praise, já toquei com a galera. Mariana também se afia. Mariana, o Diante do Trono também. Já fiz com a galera. Wesley Santos, cara, Regis Danese, por aí vai. Camila Campos, gravei com ela. E eu tenho uma história bacana com o Renato, porque ele é um dos caras mais idiotas que eu conheço. O cara tem um talento pra produzir e cismou que só quer tocar guitarra. Você vai voltar a parada de produção, não? Cara... O Bertoloso falou que você é ruim, por isso que eu peguei ele. Pois é, cara. Olha aí. Cara, deixa eu te contar uma coisa. Tudo da vida é experiência. Quando nós fomos fazer o primeiro CD seu, qual que você fez? Você tocou na banda comigo, terceiro dia? Cara, toquei... só tocando. Só tocando. E... Qual o primeiro projeto que você produziu? Foi o EP da Camila. Da Camila Campos. E você me chamou, e aquilo ali, eu aprendi a produzir ali. Falei em Camila Campos, gente. Todo mundo tá sabendo a situação dela. Vamos orar por ela. Vamos orar, sim. Né? Grande tá amiga. Câncer, amiga da gente de infância. Eu lembro dessa menina... bebê, aliás, mais do que isso, barriga da mãe dela, a gente num clube, cara, e a mãe dela, Gessida, passando o penado, falou, o que é? Tá grávida da menina, era a Camila, afinidade muito grande, então que Deus abençoe. Camila, nosso menino está em cura na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Volta aí. Então, aí o primeiro trabalho de 5 faixas. Cara, eu nunca tinha produzido nada, assim. Eu dava uns pitacos no ensaio do terceiro dia, né? Sim. Mas também na Terra de Cego, ninguém tocava. E aí você me encorajou, né? Você me chamou ali junto a Camila. Tem um desafio pra você, cara, produzir esse EP da Camila. Eu falei, cara, nunca produzi nada. Não, cara, confio. E aí nós começamos ali o trabalho, ensaiamos, né? Era diferente, né? Naquela época a gente fazia no estúdio mesmo, ensaiando e tal. Mas aquele EP vendeu mais de 5.000 cópias. Sério, cara? Nós fomos tocar na igreja uma vez, porque essa menina vendeu o CD lá na portaria, na época do CD, né? Físico. Cara, é impressionante. Você quer saber se o trabalho deu certo? É você mensurar pelo número de ouvidos e pelo número de vendidas. Né? Vendeu muito. Você sabe se ali está no caminho certo. Agora, Renato, tem um grande músico, um grande produtor, um grande cantor. Eu não vou falar nome não, porque eu vou dar moral para ele não. Porque os caras... Mas estou brincando, foi o Eri Soares. Ele falou comigo assim, ô Gea, pensa num projeto onde eu nunca vi 1 centavo de erro. Foi o projeto que você fez da Laís. Sim. Esse projeto que esse cara fez, projeto mais rock and roll, Laís Ledes, esse cara, ele acertou, Bertoloso. Eu não sei se ele copiou dos outros, se ele pediu alguém. Você não tem capacidade para isso, não, cara. Renato, que CDzaço. Nós estamos falando de 10, 12 anos atrás. Ele é totalmente atual. Outro dia nós colocamos no estúdio e pensou, o que é isso aí, Renato Laranja? Aí o Eli chegou e falou, gente, quer CD de rock? Que o cara acertou 100% na escolha de tudo. Foi aquele CD que você... Já tinha mais experiência também. Cara, o da Laís foi o último que eu produzi, né? Depois dele, acho que eu não produzi single e tal. Sim. Mas ali já tinha uma bagagem, né? Eu já tinha feito da Camila, tinha feito do Wesley Assis, do Wesley Assis também. E tinha uma outra banda também, Pit Cross, se eu não me engano. Isso. Tinha feito. Mas o da Laís, cara, rolou uma coisa muito legal, que você tava na produção. E o Lucas, que é produtor musical, sabe disso, cara. É ruim quando você pega um trabalho pra produzir e o artista não deixa. E ali a gente começou um trabalho desde a composição. Eu lembro que a gente sentado na sala da sua casa, você falou, Laís, deixa o Renato fazer tudo. E ali ela começou a cantar e tal. E desde a composição a gente mexeu. Eu falei, Laís, essa música, cara, compõe de novo. Isso aqui não tem a ver com o projeto. E ela aceitou a proposta, né? Sim, lógico. E aí o resultado é esse. Porque eu acho assim, Renato, vocês que são produtores, são músicos, é o seguinte. Eu até concordo que eu falhei algumas vezes, deixando o cantor dar opinião. Mas... a maioria das vezes, os caras não sabiam de nada. Eu não sabia nem o que ele ia fazer. Então eu falei, Renato, pega e faça, se essa música aí não tá legal. Diferente, depois de muitos anos, eu até falei com o Ricardo, beleza, o Lucas Bertoloso vai produzir. Mas ele é mágico, você tem que falar com ele, tem que levar referência pra ele. Sim, e a responsabilidade é sua. Sim. A responsabilidade é sua, porque... Sempre dá uma rotada aqui. Pode ficar tranquilo, não fede não. Bom...
Traz um Eno aí pro meu... Mas aí o que acontece é o seguinte, o cara não sabe o que ele quer, né? E aí, então vou fazer aqui. Esse CD seu não ficou bom não, mas Deus, você sabe o que você quer. Né? Então é interessante a pessoa deixar vocês fazer, mas hoje, Renato, se uma pessoa chegar e falando assim, eu quero isso, a minha referência, te ajuda muito, é o que nós fizemos. Claro, exatamente. Né? Quando o Ricardo foi lá pra sua casa, o Bertolucci é esperto, ele leva o cara pra casa dele, senta lá, qual que é as suas referências, e cara, é impressionante o resultado. Eu achei mais rápido, mais seguro, e eu acho que o resultado vai ser bem próximo. É lógico que o Bertolucci é gringo, né? Esse cara já veio de fora, do anos. Barba vermelha, esse cara não é brasileiro. Nós estamos falando de música aqui, gente. Nós estamos falando de vocês aí que tem uma vida na estrada. Você parou de viajar, né? Parei. Também, né? Quem vai pagar um cachê desse? Né? Se a tabela tá 2, o dele é 2, a tabela é 4 mil, mais uma diária de 250 na suíte presidencial. Então é difícil. Mas é isso aí, Bertolucci. Todo mundo começou pequeno. O Renato também foi assim, tocava o café com leite, hoje só toca... Cachorro-quente. Cachorro-quente. Mas a gente tá na estrada. Vocês estão viajando, eu viajei 5 meses com ele e eu vou te falar que a estrada não é pra qualquer um. Não, verdade. É muito pesado. Eu gosto, cara. Eu sei, mas pra mim não deu. Não pra vida inteira, assim, pra depender disso, mas eu gosto da estrada. Renato, mas eu tive pânico, eu tenho saudade da minha mulher. Imagina você com saudade dos seus filhos, cara. Isso é sabe? Aí eu fiquei louco, ele não quer isso aqui pra mim, não. Tá? Mas o que me chamou a atenção, que eu quero entrar nesse assunto, foi quando o Bruno gravou outro podcast aqui e ele me ofereceu sobre esse seguro de vida em vida e sobre esse controle da nossa vida financeira. E na pandemia eu vi o tanto de músico que deixou de ser músico. Verdade. Né? Eu sempre falo que separou os homens das crianças. E ele me apresentou essa empresa. O Bruno é um cara que eu conheço há muito tempo, é um cara conhecedor do assunto. E eu queria, Bruno, que a gente desse continuidade sobre aquele... Vocês faziam muita palhaçada aquele dia, né? Falando de pif-paf, né? Mas aquele mexeu muito comigo aquele dia, porque vocês aí que não assistiram, vai olhando os episódios atrás aí. É o menino da camisa branca bonito, ele aqui. Mas, ô Bruno, conta pra nós mais um pouquinho, cara. Como é que... Vamos repetir aqui. Qual a porcentagem de gente que faz seguro no Brasil? Vamos lá. Se a gente for pegar de contexto geral, pegar números gerais, assim... quando a gente pega países desenvolvidos, né, para comparar com o Brasil, você pega lá no Japão, a gente está falando de 94% dos japoneses hoje tem um planejamento financeiro. A gente chama de proteção financeira, né? A questão do seguro, ela é a estrutura jurídica que a gente usa para poder proteger as pessoas. Mas são proteções muito, porque no Brasil a galera vê seguro como morte, né? Sim. Eu morri, deixo dinheiro para os outros, mas as pessoas não entendem. Vou até pegar um gancho do que você levantou aí para explicar em situações em vida como é que é importante a gente ter uma proteção financeira. Mas no Japão você pega 94% dos japoneses hoje tem um planejamento financeiro, uma proteção financeira. O país hoje que mais se planeja, né? A cultura de planejamento, os principais métodos de planejamento, de produção, Toyota lá, o PDCA, essas questões todas vieram do Japão, então, de fato, é um país que tem isso culturalmente. Segundo país, os Estados Unidos. Hoje, 85% dos americanos têm uma apólice de seguro. E lá nós estamos falando, em média, 4 apólices por americano. Então, porque lá tem a questão do que você acabou de... Fora, né, nos bastidores, aí você comentou sobre a questão de sucessão. Sim. Lá nos Estados Unidos, a sucessão chega a custar 40% do patrimônio. O que é sucessão? Explica aí, porque tem gente que gosta de chão que não entende. Sucessão basicamente é o seguinte: você tem um patrimônio, você construiu um patrimônio durante sua vida, e aí você veio a faltar. Morreu, né? Como a gente disse nos bastidores. Esse papinho bonito, vai morrer mesmo. Bateu as botas. E aí você tem, às vezes, uma esposa, família, tal, você construiu um patrimônio ali, vamos colocar que você construiu um patrimônio de R$1 milhão. Esse patrimônio de R$1 milhão, para sua família ter acesso a ele, ele tem que passar por um processo de inventário. Sim. Então, esse inventário hoje, até o que foi o tópico do assunto, nós estamos nesse ano passando por uma alteração tributária em cima do inventário. Então, você tem basicamente o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação. Então, você tem que pagar esse imposto quando a família paga quando você morre. Você tem os custos cartorários, que são basicamente processo de registro para transferir o patrimônio de um nome de uma pessoa para o nome de outra pessoa, que custa aí 1 a 2% do valor do patrimônio. E os custos advocatícios, que chegam a 6%, chegam a 6% não. 6% é a tabela do OAB, dependendo do advogado pode ser até mais, dependendo até menos. Nossa. Então eu vou colocar aí 15, 16% do valor do patrimônio. Ou seja, em cima de R$1 milhão? 150, 160 mil reais. Só para liberar o patrimônio. Você tem acesso. Isso é assim, tá, gente? Nós estamos falando de um processo que a tendência de mudar é enorme. Eles estão com um projeto de lei hoje no Senado, que nós estamos falando de levar só o ITCMD, que hoje é 8%, para 16%.
Então nós vamos chegar em torno de 25% a 30% de custos de sucessão. Então, o cara com patrimônio, se nós falamos de patrimônio de 1 milhão, pega um patrimônio de 10 milhões, é 1,5 milhão, podendo chegar a 2,5 milhões, 3 milhões, só para conseguir liberar o patrimônio que o cara construiu a vida toda. Então, nos Estados Unidos, a questão das 4 apólices é porque eles fogem dessa questão sucessória através da apólice de seguro, porque ela não entra em inventário. Então, quando a gente pensa no processo de sucessão, a solução que a gente traz para o cliente, quando ele tem uma preocupação patrimonial, faz uma apólice de seguro e estabelece uma pessoa como beneficiária. Vamos colocar que o patrimônio é 1 milhão, a gente vai fazer uma apólice se esse cara vier a faltar, pensando só em sucessão, não pensando em independência financeira daquele cara, só sucessão, de 150 a 160 mil reais na conta da esposa. Ele veio a faltar hoje, esse dinheiro cai na conta da esposa, a esposa com o próprio capital libera o patrimônio. Porque senão ela vai ter que pegar o patrimônio, vai ter que pegar a autorização do juiz para tentar vender o patrimônio, só que você vai vender o patrimônio, aquilo que a gente conversou no último podcast. Eu tenho uma casa de 500 mil reais, eu preciso vender, essa casa está no espólio, eu não consigo transferir, você comprou a casa de mim, eu não consigo transferir ela para o seu nome. Eu preciso concluir o processo do inventário, tirar ela do meu nome, tirar do nome do falecido para passar para o nome do cara que comprou. Isso demanda um tempo, um processo aí, né, o exemplo da minha mãe, que era filha única, minha avó faleceu, tudo organizado, demorou 1 ano para ela acessar o patrimônio. Isso ela era filha única, não estou falando de nenhuma sucessão complexa, não. Então, você vai precisar de tempo e de aprovação judicial para conseguir vender um patrimônio, e você não vai vender ele pelo preço de mercado. Você não vai vender um imóvel alienado. Sim, né? Lógico. Tem um imóvel de 500 mil reais, quando terminar o inventário, eu passo ele pro seu nome. Você não vai pagar 500 mil reais, você vai me oferecer 300 mil reais, se quiser isso, né, pra você ter dinheiro para pagar seu inventário. Então, muitas pessoas dilapidam um patrimônio porque eles não têm liquidez para poder acessar. Isso você tá falando de uma modalidade na verdade, de uma necessidade. Por isso que a gente fala o trabalho, ele é totalmente personalizado. Personalizado. Mas só vem aqui, só um minutinho. Não vou te tratar mal hoje, não, né? Trair, não. Cuidado aí que... Obrigado. Cuidado com esse... Tá saindo? Tá. Tentando pedir. Deixa eu te falar uma coisa. Que história é essa? Que mito é esse? Que só faz seguro quem é bem de vida, quem é rico? Não. Cara, explica pra nós, que loucura. Porque esse trabalho personalizado. Então você pega aqui 2 músicos. Você vai na casa de cada um, estuda ali o histórico dele, familiar, de entrada, de receita... Tudo. Fala pra nós aí. Basicamente a gente entende, primeiro, né, isso é um mito, o seguro de vida ele não é para pessoas pessoas com muito dinheiro. A gente faz seguro de vida, hoje tem seguros super econômicos, assim, de entrada, vamos dizer assim, e que já oferecem excelentes proteções, porque o seguro também tem uma questão que é interessante, é o seguinte, no caso da empresa que eu represento hoje, que é a MetLife, que hoje ela é a maior do mundo, né, eles têm vários diferenciais. E uma das análises que eles fazem é o seguinte, eles congelam a idade do segurado quando ele faz o seguro. Então, se o cara vai fazer o seguro com 65 anos, esse cara tem um risco muito maior de ter algum problema. Naturalmente, aquele seguro vai ser um pouco mais caro. Quando você pega um cara jovem que faz o seguro, a empresa congela o custo da proteção naquela idade. Então, eu, por exemplo, fiz meu seguro com 23 anos. Acho que eu tinha 23 ou 24 anos. Eu fiz um seguro excepcional, milhões de reais, só que eu fiz ele muito barato, porque eu estava muito jovem. Qual que é o risco, qual que é a chance de uma pessoa com 23 anos ter algum problema, né? Só que a gente sabe de vários casos de pessoas que têm. Então, é aquele negócio, eu tenho uma pequena chance de ter um problema que pode impactar a minha vida. Então, eu vou pagar um pequeno valor para que, se isso acontecer comigo, eu tô totalmente respaldado. Agora, lógico que isso é um assunto muito profundo. Você que tá assistindo aí, você precisa chamar esse menino aí, ó. Precisa chamar aí no Instagram dele aí, precisa, porque isso é muito personalizado. Mas vamos falar aqui dessa classe do blues que eu queria atender. Porque eu acredito, já pesquisei muito, que 90% da nossa classe, 95%, não tem nenhuma cobertura espiritual, não, viu, gente? Nenhuma cobertura de vida, de estrada. Então, por exemplo, qual a maior dificuldade desse povo? Viaja, deixa a família em casa, não tem seguro. Não sei se os cantores pagam seguro, eu acho que ninguém paga isso. Se morrer, cada um passa o carrinho, pega e leva para casa, porque carrinho de mão, porque fica tudo julgado. O que poderia ser para eles? O que você indicaria para o músico começar a fazer? O que eu vejo, assim, só... Vamos falar bem específico para os músicos. Bater bem forte, assim, para um processo de reflexão. Se o músico, né, se ele quebrar um braço, o cara depende do braço dele, é um baterista, ele é um guitarrista, ele é um baixista. Se esse cara quebrar o braço, provavelmente ele não vai ter receita no período de recuperação. Isso mostra como que
qualquer eventualidade expõe uma fragilidade financeira para aquela pessoa. Sim. Então o cara quebrou o braço, acabou, ele tá sem receita. Se ele tiver uma reserva, que normalmente muitos brasileiros normalmente não têm essa organização financeira, de criar reserva de emergência, ou depois, né, pelo menos uns 6 meses do custo de vida, depois investimento, depois patrimônio imobilizado, se esse cara vão colocar que ele tem uma reserva, ele vai ficar... Porque ele quebrou o braço, ele vai dilapidar a reserva dele. Dependendo da situação, se ele não tiver reserva, tiver um investimentozinho, ele vai ter que abrir mão do investimentozinho dele. E dependendo se ele tiver um carro, uma moto, às vezes ele vai ter que vender, porque ele ficou 2 meses sem receita. Então, o brasileiro não tem fôlego financeiro para 30 dias sem receita. Nós falamos de 80% da população, 85% da população não tem 30 dias de fôlego se não receber o valor do mês. Então, dentro da proteção que a gente cria, existe proteção para fratura óssea. O cara quebrou o braço, ele recebe 25 mil reais. Então, ele consegue ficar ali com um tempo, né, sem... Interessante, hein, meu povo? Então, ele consegue ficar um tempo... Pô, eu tive um problema, quebrei meu braço, mas eu tenho um tempo agora para me recuperar. Tive uma receita que vai segurar minhas pontas sem eu ter que dilapidar meu patrimônio. Por que a gente fala do conceito do seguro? E eu não gosto de falar seguro pela forma como o brasileiro enxerga, gosto de falar sempre proteção financeira, pelo seguinte, porque esse cara, ele tem que entender o seguinte... vamos pegar um exemplo. O cara começou dentro da música, né? Começou a criar uma carreira, aí foi subindo de patamar, né? Cada vez com patamares melhores, shows melhores, cantores melhores e tal, foi evoluindo. Esse cara foi construindo patrimônio. Vamos colocar aí no processo de 30 anos. Esse cara melhorou a renda dele, criou uma reserva, investe hoje uma parte do dinheiro e tem um patrimônio. Show de bola. Esse cara tava na estrada, sofreu um acidente. Ficou 6 meses internado. Esse cara, provavelmente, o que ele demorou 30 anos para construir, ele vai dilapidar, às vezes, em 6 meses. Por quê? Porque ele não tem nada que respalda ele. Sim. E quando a gente entra com o conceito de proteção financeira, entender, e aí, voltando um pouco também, um ponto muito importante, até para contextualizar, é o seguinte. Todo mundo, né, o cara entende da música, ele aprendeu tecnicamente o processo de música e tudo mais. O que vai impedir esse cara de evoluir na vida? O que vocês imaginam que possa impedir ele de evoluir dentro do meio da música? Se ele for bom, se ele tiver conhecimento técnico, tal. O que pode impedir esse cara de crescer? Não sei. Saúde, né? Se o cara tiver saúde... mesmo, né? Se eu tenho saúde, tenho vontade, tenho conhecimento, eu vou... Se você tá me perguntando, você sabia a resposta, por que você tá perguntando? Vai fazer pensar, né? O cara sabe a resposta, eu detesto esse trem, bicho. Olha a mão trabalhando aqui. Você sabe? Não, então eu já sei, então não precisa perguntar, não. Vai, continue. Mas é só pra fazer pensar, porque é o seguinte, as pessoas, o que elas não entendem é que normalmente não, né? De fato, a única coisa que pode te impedir de alcançar seu objetivo é se você não tiver saúde pra correr atrás daquilo que você quer. Então o cara, às vezes, ele tem saúde, ele tá se desenvolvendo, ele foi para um lado X, foi pra produção, não deu certo, foi pra música, deu certo na parte de instrumento, beleza, o cara conseguiu desenvolver e construir patrimônio. Só que o problema de saúde acaba com tudo que ele construiu. Então, a lógica dentro do processo de construção patrimonial é que a proteção financeira, a apólice, ela entra como se fosse a base. Vamos pensar que o patrimônio do cara é um prédio. Então, reserva de emergência é o primeiro andar, investimento é o segundo, patrimônio é o terceiro. Então, você foi construindo imóveis em aluguel, o cara chegou no patamar, construiu um prédio bem grande patrimonial. Se esse cara não tiver uma fundação sólida, que é uma apólice de seguro protegendo ele lá embaixo, todo o patrimônio que ele demorou anos para construir está sujeito a dilapidar por conta de uma coisa banal. Às vezes, né, esse exemplo vocês comentaram mais cedo, não sei quem que não sei qual que é a idade dela, mas ela teve um câncer. Ela é música? É uma cantora, né? Musicista, né? É musicista, ela é cantora? Ela é a Camila, né? Ela é cantora. Então, nesse tempo, enquanto ela tá nesse processo do tratamento, ela não tá... É porque, assim, até onde a gente sabe, ela é cantora e tal, ela não depende, né, 100% da mulher. Ela tem outra profissão, ela é psicóloga, perfeito, tem outras atividades também. Mas se a gente fosse pegar, vamos colocar que ela fosse só musicista... o período que ela estaria... Todo o período do tratamento, além dela provavelmente não ter... ou se tiver, ela vai ter que dilapidar o patrimônio que ela construiu para poder fazer um tratamento bom, ela ainda tá ficando sem receita. Então, você gasta e ainda sem receita, verdade. E o prazo disso é indefinido. Depende do tipo de situação que você tiver. Então, a pessoa dessa tá totalmente sem respaldo. O que você fez pra mim, eu posso ficar quanto tempo, ator? Fernando, uns 10 anos. Tá bom, hein? Eu fiz isso que eu morro de medo. Ficar doente, eu sei que é uma coisa muito terrível. Infelizmente aconteceu aí a mim 34 anos, 35 anos. Morro de medo. Mas é uma coisa que eu fiz com ele. Porque se eu ficar no hospital, eu tenho uma garantia. Agora, guarda aí, que depois no segundo bloco nós vamos voltar para falar de algumas modalidades que você me apresentou. Tá? Agora, primeira coisa,
Você já viu o cara casado com aliança de noivo? Eu nunca vi isso na minha vida. O cara é casado. Cara, você vai queimar o filme do cara assim ao vivo, mas sabe o que é o problema? cara? Isso pra mim, isso é uma falta de caráter. Nossa. Sabe? Porque ele põe na direita pra chamar as meninas. Gente, ele é muito bem casado com a Sua Rafaela. esposa vai assistir? Rafaela Vai. Rafaela é uma Ela pessoa. que vai pegar os Rafaela, cortes, né? Rafaela é uma menina bonita, estudada, marqueteira. E eu tô defendendo essa aliança. Tem que ir pra mão esquerda urgente. Deus quiser, tá tudo planejado. Tá tudo planejado. Ele queria casar na Europa. Aí vai casar na Itália, que é a padaria italiana que tem. Olha aí, né? Mas é muito interessante isso. Cara, demais. E essa questão aí, por exemplo, né? Na pandemia mesmo, cara. Assim, eu lembro, graças a Deus, eu tinha uma reserva, assim. Tava lá, graças a Deus. Claro, cara, se você não tem nada, alguém vai te ajudar, né? O Brasil é um país muito... Mas, cara, a pandemia, se eu não tivesse uma reservinha, cara... Renato, E você falou tudo, a gente viu músicos Renato, parando de tocar, parando vendendo instrumento. Instrumento é caro, voltando né? pro interior, Renato. Vai voltar com a mãe, morar com a mãe, o pai e o filho, cara. Então a gente, não vai acontecer isso, independente de pandemia. Eu tô batendo muito nisso com o Bruno. Gente, não tô ganhando comissão, não. Eu só tá patrocinando aqui, me dá R$100 por mês. Micharia, Renato. Mas eu tô falando sério, Renato. Eu queria trazer um benefício. Eu só dou pra montar um sindicato dos outros pra cuidar dos outros. Legal. Uai, boa ideia, cara. Você sabe da minha história com você, sabe? Sim, Tanto que eu já ajudei música aí, você sabe da história. Uhum. Cara, mas a melhor forma de ajudar não é nem dando dinheiro, instrumento pra mim, eu parei com esse trem. Ensinando. Sabe? Né? Não, cara, é ensinando, dando oportunidade. Esse cara foi lá comigo, esse cara ficou falando comigo. Não é cultura, a gente tem medo, a gente não vai precisar. Quando eu perdi meu pai, há 3, 4 anos atrás, minha mãe, eu vi o tanto que se eu tivesse feito isso pra eles há um tempo atrás, teria me ajudado. Ó, eu falei no último podcast que meu pai deixou uma galinha, uma árvore, 2 ovos e uma casa. Você não tem noção, não. Eu gastei 40 mil de inventário, gente. E ainda tem que mexer no negócio no cartório lá, que é pra lavrar, sei lá, como é que faz isso. Mais 10 mil conto ainda, mais 10, 50 mil reais. Caramba. E você fez isso em outra época, tá? Esse ano entrou já a mudança que já aumentou o custo. Então, não, gente, dá uma segurada pra morrer aí. Dá uma segurada pra morrer aí. Dá uma segurada. Não tem nada a ver com política aqui, não. Não vem com esse papo. Lohan, você já passou os comentários. Você quer participar do podcast, Tião? Mas aí eu sei, vem cá, Tião, eu tô brincando. Mas, ô Renato, o que eu queria trazer, Bertoloso, é essa informação pra todo mundo. Só que eu falei, Bruno, nós vamos ter que bater muito. Cultura. É cultura. Eu vou fazer um workshop. Ó, dia 30 de setembro, hein? Workshop com Fininho. Legal. E Cambly. 2 batera top aí. Adquira seu ingresso aí. E eu quero que ele fale lá pelo menos 5 minutos. Sim. Né? Porque ele fala rápido, então... É interessante isso mesmo, porque o músico ele não tem... Não. Pelo menos no Brasil, ele não tem essa cabeça tanto de empreendedor, que a gente fala muito, né? Mas também de pensar, né, nesses pormenores, assim. O dia a dia, na verdade. O cara foca tanto na parte artística ali, Sim. e tocar, e a curtição. Aí mistura, né? Tipo assim, o trabalho com o que ele ama fazer, e ele só curte, mas não parece que o cara não pensa no resto da vida, né? Bertoloso, ó pra você ver. Verdade. A gente tem opção. Você investiu em equipamento. Tem 8 teclados, custa 2 milhões. O Renato investiu no bem melhor, quer fazer filho. Então, se os caras vão fazer, ficou assim 2, filho, né? O 3 dele vai muito mais que 2 milhões. Lá não tem preço, né, Renato? Claro. Mas, ô Bertoloso, voltando aqui, cara, eu tenho um negócio que eu preciso te perguntar hoje. Manda. Gente, Gel, você é muito crítico. Quero O programa saber. É meu. O programa é meu. O programa é meu. Eu posso fazer o que eu quiser, né, cara? Me processa. Tem dinheiro pra pagar, não. Mas não é processar, não. A gente, na igreja evangélica, a gente tá passando por um processo de profissionalismo. Sim. Isso na igreja dele pode contar no dedo aí. Cacau e os meninos lá de São Paulo já trabalham profissionalmente da igreja Renascer, né? Mas quem desse a gente pudesse ter músicos profissionais como vocês, vivendo da música dentro da igreja. Eu tenho certeza que ia melhorar muita coisa. Mas o que eu critico, gente, é a falta de preparo para executar tal função. Então, cara, eu tô querendo fazer um vídeo aí, mas eu não consegui. Eu vou imitar pra vocês. O tal do VS, né, cara? O pessoal tá gravando VS e tá assim... Atenção, a saia da irmã tá curta. Atenção, fala pro seu irmão que a boca dele tá fedendo. Atenção, fala pra mim, pro pessoal da igreja que você ama ele.
Atenção, o louvor hoje vai ser maravilhoso. Cara, não é isso, cara. Pelo amor de Deus, fala pra nós o que é isso. Boa. Quando você fica lá no microfone, você dá altas dicas aí no Instagram, fala pelo amor de Deus que não é isso. Vai se preparar. Eu não sou contra ninguém, mas vai se preparar. Ô, Renato, eu já falei, eu fui baixista frustrado durante 15 anos. Desiste, faça como eu. Desiste, cara. Desiste, cara. Acha outra coisa na música. Eu achei a produção, cara. Podcast motivacional, né? Ah, não, cara, desiste. Motivacional. Não, desiste, cara. Desiste. Sabe por quê, Renato? Eu não... Cara, deixa eu prestar atenção. Eu tô com a neurose de querer fazer sempre o melhor. Que eu escutei outro dia a mulher falando sobre os grãozinhos a mais da qualidade. Quando você acha que tá muito bom, e eu vou te provar isso dia 27 de agosto, que tem uns grãozinhos a mais que eu não contei pra vocês. Você trabalhou comigo a vida inteira. Renato, em 2000 tinha camarim, tinha comida, tinha camarim. É verdade. É, não é? Cara, na época do terceiro dia, a gente ensaiava 3, 4 horas. Hoje em dia, cara, praticamente não tem ensaio, Não. cara. Renato, e Né? você, Claro que eu cada sei um o tem uma Pezão, estrutura e era tal. já diferenciado, eles estavam muito na frente. Renato com humildade. Não, deixa o Dentão tocar guitarra e eu vou tocar violão. A gente já tinha violão bacana, né? Tocando pra 15 mil pessoas na praça. Então, assim, tinha uma seriedade de ensaio. Ô, Bertoloso, hoje eu fico vendo na televisão, eu quero ser igual, entendeu? É como se eu quisesse pegar uma bola e quisesse dar chutinho, entendeu? E querer, eu sou jogador. Aquilo já aconteceu comigo em 1981, 82, quando o Brasil saiu da Copa do Mundo. Muitos de vocês não lembraram ainda, vocês são novos. Eu saí pro campinho, não, tinha que ter jogado assim, eu vou jogar bola, eu vou ser... Porque é a época que mais incentiva, quando tá acontecendo, agora a Olimpíadas vem aí, tá todo mundo incentivado. Cara, não é música, não é... Pra começar, a música nem é Olimpíadas, não é disputa. Pra começar. Agora explica pra nós, pelo amor de Deus, o que é isso? Tá, vamos lá. Vamos dividir algumas coisas que são importantes. Quando o pessoal, né, começa a fazer a voz guia, né, que a gente fala, a direção musical, na verdade, por isso que eu falei desde o início, o que faz o diretor musical, é porque muita gente não entende a função. Isso. É o que a gente tá falando. O que faz, de fato, um diretor musical, e eu bato bastante nessa tecla, porque é o que eu faço no meu dia a dia, e o que eu... rodei com o Laranja muito tempo, tocando também com o David, depois com a Gabi, enfim, rodando o Brasil inteiro. Eu notei que a maioria das igrejas que a gente ia tinha muitas dificuldades no louvor. Estrutura e tudo mais que a gente já sabe, mas principalmente pessoas que não entendiam as funções que estavam fazendo ali. Ou que precisavam ter e não tinham, enfim. Então, o que faz o diretor musical de fato? A função de um diretor musical é basicamente assegurar de que tudo que foi combinado numa produção aconteça no ao vivo. Sim. E aí isso passa por várias etapas, desde a preparação, conceito, arranjo, ensaio, enviar as guias para os músicos, todo mundo se preparar, etc e tal, até chegar na parte do show, do culto, seja o que for, né? Tá, chegou no show, ou no culto, na apresentação ali, as pessoas podem estar inseguras ou não, vai depender de uma série de fatores, mas o fato é, aquela pessoa que fica falando ali no microfone é o diretor musical, e qual que é a responsabilidade dele ali? Basicamente, assegurar que vai acontecer o que foi ensaiado. Legal. Então, o que acontece? Direção musical, muita gente tem a ideia errada de que não é necessário. Do tipo assim, eu não preciso de um cara falando o que eu tenho que fazer. Como se o cara soubesse tudo que ele tinha que fazer. E realmente, se a pessoa soubesse tudo que ela tivesse que fazer, não ia precisar. O que muitas vezes não acontece. E aí tem níveis, obviamente, e vamos dizer, cenários onde, de fato, você vai dirigir um pouquinho mais ou nem vai precisar dirigir na hora. Exemplo. Dá um exemplo bem simples. Você vai tocar música instrumental, você não precisa de ninguém falando ali, faça isso, faça aquilo, porque é uma música improvisada. Sim. Enfim, tem outro contexto. Agora, indo para a igreja, ou se não, deixa eu dar um outro exemplo antes. Você toca, por exemplo, igual a gente tocava junto no David. Cara, a gente tocava o mesmo repertório, a mesma banda, super ensaiado, já sabendo de tudo. Eu não precisava falar praticamente nada. As coisas que a gente comentava, às vezes, eram nos momentos de espontâneo, que aí vinha uma ideia ali na hora, de improviso, a gente tava fazendo o jogo. E você comunicava? E eu comunicava porque, às vezes, eu queria mudar uma harmonia. Então, só no olhar, eu não conseguia falar com o Laranja, ó, muda pra Mi agora. Eu tenho que falar. Ou ideia de uma melodia, ó, veio a melodia, vem atrás, né? Então, peraí, então só abrir um parênteses aqui. Então tem que ter um conhecimento mínimo de música. Lógico. Mínimo máximo de música. Pensa no nome, diretor musical. Pois é. Quem chega numa empresa, quem que é o diretor? É o cara que sabe todos os processos. Isso sabe? aí. Então agora responde pra mim se você quiser ou não. Pelo amor de Deus. Como que o cara vai querer fazer isso, meu amigo Tião?
Então é meu assistente. Como que o cara vai fazer isso? Se ele não tem vício nenhum, ele não fuma, ele não bebe e ele não toca e nem canta. Desiste. Como, cara? Eu tô falando de verdade. Sim. Eu não tô ofendendo ninguém, não. Eu tô falando de mim. Quando eu comecei a estudar na Pro Music, Renato, na sua época, eu desisti porque esses caras começaram a subir. Então, eu acho isso aí. O cara, você falou tudo, um diretor da empresa, ele sabe os processos todos. Exato. Olha o Simões, quando veio aqui falar sobre finança. O cara entrou lá na loja como vendedor. Foi estudar. O cara é mestre em administração. Sim. Excelente músico também. Não, excelente músico. Mas ele viu que a música não ia dar pra ele, que só tinha um arpejo. Cara, eu acho que não é nem que não dava. Isso é legal. Isso é legal. Você falou comigo. Só tem aquele arpejo. Cara, isso é legal saber, cara. Cara, música é o seguinte, eu quero ser músico. Mano, você vai ter que abrir mão mesmo, cara, de muita coisa. Você vai ter que priorizar isso. E a galera não quer, cara. Ele quer ser músico profissional, mas ele quer continuar jogando bola igual ele jogava. Ele quer... Renato, eu tenho uma definição sobre isso. Banho-maria. Aquela água que você coloca da comida ficar quente. Se der certo, eu tô lá. Se não der certo, não vai dar nada pra mim. Sua formação musical, fala pra nós, você estudou, quanto tempo você estudou, como é que você se dedicou à música pra chegar nesse nível aí? Eu comecei bem cedinho, 7 para 8 anos eu comecei a fazer aula de teclado e tal, vim de uma família, meu pai é músico, também baixista, não profissional, mas sempre esteve envolvido com música, e eu comecei estudando lá. Só que eu fui desenvolvendo muito rápido, porque o meu professor me ensinou a tirar música de ouvido. Então eu começava a tirar, e na época tava no auge, né, Oficina G3, enfim, Novo Som, um monte de outras bandas, Diante do Trono, e ali, como os arranjos eram bem rebuscados e tal, passava aperto. Só que essa escola de tirar a música pra mim... Foi a melhor. Foi ótimo, porque eu tirava coisas que eu não sabia necessariamente tocar, mas conseguia executar, e aí depois eu fui estudar. Aí, pra resumir um pouquinho, aos 12 anos... eu mudei pra uma cidade que é Barbacena, e lá eu fiz a prova da Bituca. E assim, apesar de ter 12 anos só, pelo fato de tirar muita coisa de ouvido, eu sabia tocar muita coisa. Não sabia o que era, mas sabia executar. Aí eu cheguei, fiz a prova, passei. Fui um dos alunos mais novos até hoje da Bituca. E aí eu fiquei de 12 a 16, formei lá, teclado. E depois de 18 a 21, formei em Engenharia de Som e Produção Musical. Legal, né, cara? Ou seja, só estudando... O cara já tem dom e ainda estuda. Só estudando na Bituca foram 7 anos. Passa rápido, porque a gente nem vê. E teve... E fora enfim, e a vida toda. Agora, só rotina de estudo diário, de conhecimento, de buscar. Porque fazer aula é uma coisa. Estudar é outra. Renato, o Renato é um mestre também da aula, né? Você tem muitos alunos. E você estava comentando aqui nos bastidores, hoje a dedicação não é igualzinha a nossa, não. As suas não, né? Não, cara. Antigamente, de estudar, de o cara ter prazer. Cara... Tem que ficar cobrando, né? Tem que cobrar. Porque assim, como professor também, né, cara, o meu nome tá ali no jogo também. Você estuda com quem? Renato Laranja. Aí o cara, né? Claro que 100% não é minha parte, né? Um meio a meio. 50% professor e 50% aluno. Eu faço minha parte, ele tem que fazer a dele. Mas, cara, vou colocar aqui uns 15 anos atrás... Entre amigos, né, a gente conversava, cara, e aí, cara, tá estudando? Pô, cara, tô conseguindo estudar 3 horas por dia. Pô, cara, 4, que legal. Cara, hoje, você chega pro aluno, primeira aula eu pergunto, pra saber, né, como é que eu vou criar um cronograma de estudo pra ele. Cara, quanto tempo você pode estudar por dia? O cara pensa, eu falei, pô, o cara vai falar umas 6 horas, né? Cara, eu acho que 15 minutos dá. Tudo bem, claro, se o cara quer ser robista, eu entendo, né? Mas pro cara que quer ser um profissional, cara, ou então... O cara quer entrar no Ministério de Louvor da igreja, talvez o cara não é profissional, mas ele tem que entender a responsabilidade que é. Exato. E é aquela história, cara. Se você comprar um avião e for pilotar ali, você me convidar, você não vai falar pra mim, Renato, pô, vamos dar uma volta, eu não sou profissional não, se o avião cair, tá tudo certo, cara, eu não vou entrar nesse avião contigo, não. Eu falo isso. Então, cara, se você quer tocar, cara, você tem que ter um mínimo ali de respeito, né, pela arte, né? Quando minha mãe tava lá no hospital, esses últimos anos, no últimos meses que ela tava lá, lógico que ela... Posso entender não, filho? Tô no meio do... Aí, ela tava sendo assistida por uns 10 médicos lá, especialistas aqui. Né? Aí, meu irmão falou assim, o Beto, meu irmão, falou, tô achando que os médicos deu nó lá. Pode ter errado, pô. Mas eu gostaria que minha mãe fosse assistida ali pelo amante da medicina ou por um médico de verdade. Não. Então sabe o que o pessoal precisa parar? É igual o Simões falou de romantizar essa parte da música. Entendeu? A música não é brinquedo. A música é uma profissão. Então, quando você tá lá como diretor,
de uma instituição, vamos falar assim, de uma igreja tão séria como Batista Central. Pô, você pode levar um amigo seu lá, pô, ar-condicionado, uma cadeira bacana, uma música de excelência. Pô, isso é bom pra caramba. Agora, você tem uma responsabilidade de fazer funcionar. E ninguém vai te dar essa função, alguém te indicou, e você já tá lá há quanto tempo? Tem 2 anos, pois é, 3 anos. Alguma coisa de bom você tá fazendo lá, pra você se manter e fazer tudo. E eu sei como é um cara muito fácil também, agora eu queria só te perguntar uma coisa. As pessoas conseguem entender essa diferença quando você exige, quando você, tem que tirar, tá errado, você fala isso, essa nota não tá legal, você tem essa abertura com todo mundo? Então, isso é legal da gente falar bastante aqui, por quê? Quando a gente fala de igreja e Ministério de Louvor, né, especificamente, eu sei que tem a realidade de muita gente tem dificuldade com cobrança, mas eu não sou contratado da igreja, eu sou voluntário, né, fica aquelas coisas assim. Só que é interessante a gente pontuar justamente isso, né, cara? O cara quer servir no Ministério de Louvor e aí ele sabe um pouquinho. Só que aquele pouquinho, aí, claro, varia de contexto para contexto, igreja para igreja, né, condições e tudo mais, mas o cara acha que pode ser aceito qualquer coisa. Sim. Né? E lá na igreja a gente tem processo de audição, a gente tem processo, né, para as pessoas poderem participar e servir e tudo mais, e a gente já deixa claro algumas questões primárias, assim, que são fundamentais. Exemplo, tocar no clique, conseguir tocar em qualquer tom, porque são práticas que a gente precisa para o ministério, são fundamentais. Eu sei que para muita gente ouvir isso, talvez o cara vai pensar, nossa, mas quer músico profissional? Pelo contrário, porque a maioria não é profissional, não vive da música. Sim. E até mesmo alguns têm um pouquinho mais de limitação em algumas áreas, algumas coisas. Mas existem pontos na música que são fundamentais. Beleza. Dito isso, aí como que funciona essa dinâmica nossa lá? A gente tem um processo mesmo de feedback e organização, vamos dizer assim, que a gente já deixa claro. Cara, a gente quer construir um Ministério de Louvor de excelência. A cultura da nossa igreja é uma cultura de excelência. Tudo que a gente quer fazer, a gente quer chegar com excelência. Beleza. O que a gente precisa, então, para fazer isso? A gente precisa de excelência. Como que a gente chega nessa excelência? Feedback. Qualquer um de nós aqui, para crescer, você precisa de um feedback. Você precisa falar, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá tão bom assim. Mas claro que tem uma maneira de você fazer isso, né? E principalmente quando você lida com voluntários na igreja. Então, qual que é o nosso processo lá, né? E eu, como diretor, faço isso bastante. Sempre que eu vejo assim, fizemos lá o culto e tal, aconteceu alguma coisa, algum BO, fulano errou, sei lá, seja o que for, a gente dá feedback, tanto positivo como negativo. Então, assim, a minha função como diretor, além de organizar e fazer a coisa acontecer, também, de certa forma, é ajudar a minha equipe. Por quê? Eu, como produtor musical, eu tenho que trabalhar com as ferramentas que eu tenho lá, que são os voluntários. Então, de alguma forma, dependendo do que eu quiser executar, eu não posso exigir o mesmo nível, por exemplo, do Laranjo, Sim. que é um músico profissional, vive daquilo, para um músico voluntário. Mas ele tem que executar bem. Mas, então, eu tenho que ter a consciência de que o tempo e a disponibilidade não vai ser a mesma, mas isso não significa que ele vai tocar qualquer coisa e... Entendi. Você vai deixar. Assim. Claro. Então, eu quero produzir uma música lá na igreja... Você pode corrigir isso? Você faz isso? Então... Eu quero produzir uma música na minha igreja, eu vou ter que trabalhar com essa ferramenta, com esse voluntário. Então eu tento desenvolver ele de várias formas. Legal. A gente tem alguns trabalhos lá, além do feedback, a gente tem um trabalho que a gente deu o nome de FIT, que é práticas de conjunto mesmo. Legal. Porque no culto, cara, é direto ao ponto, é 30 minutos de louvor. Tirou a música, tocou, beleza. Agora, essa coisa de você desenvolver como músico, tocar coisas mais difíceis, a interação, musicalidade, olho no olho e conseguir improvisar, isso você precisa de tempo e desenvolvimento. Você acha que eu ia dar certo como diretor musical, chamando a atenção? Então, o seu carinho é peculiar, né? É bem peculiar. Bem peculiar. Faz as coisas certas. Cara, assim, mas, lógico, eu não presto nenhum serviço para a igreja, eu trabalho profissionalmente com isso, né? Mas você vê no dia a dia que a gente tem que trabalhar do jeito que eu trabalho mesmo. Sim. Porque aí eu não vou pedir você para tocar uma guitarra bem tocada para mim. Eu não vou colocar um trabalho da minha vida. Então, mas aí é que tá. É bem diferente. Eu falo isso bastante. Por quê? Se trabalhar na igreja com voluntários, não é exatamente a mesma coisa que você lidar no mundo profissional. Sim. Quando a gente produzia e tal, a gente era bem aberto, porque realmente era
profissional. Então, assim, cara, eu preciso que você dê o resultado X. Cara, não tá dando, não tá rolando a vibe, não sei o que, não sei o que. Cara, trocou, pôs outro. Agora, na igreja, eu não vou virar pro voluntário, errou aí, sai fora. Não é assim. Né? A pessoa tá... E, aliás, é importante pontuar essas coisas. Na igreja, cara, todo mundo tem a rotina pesada e, como eu falei, não é desculpa pra apresentar qualquer coisa. Isso, falou tudo. Inclusive, eu vou voltar nessa questão do feedback, mas... A gente tem que ter a consciência também que, assim, cara, o cara trabalhou de segunda a sexta, até 18 horas, família. E a nossa igreja, por exemplo, tem o trabalho, né, uma igreja em células, então, assim, o trabalho é pesado durante a semana no sentido, assim, tem muitos compromissos e tal. Então, assim, a rotina é, né, pauleira, cansativa. Eu não posso virar pro cara e querer o mesmo nível do profissional. Mas, só para fechar a questão do feedback... Como que a gente faz, então, o feedback? A gente chega pessoalmente na pessoa, né, e falou, fulano, percebi aí que você teve uma dificuldade nisso, naquilo e tal. O que rolou? Aí o cara abre o coração ali e você dá a solução. Poxa, então acho que você podia fazer isso, dependendo do caso. Eu acho que você podia procurar um professor, como eu, inclusive, já mandei um monte lá pro Laranja. Boa, manda lá. Então, assim, cara, feedback, entendeu? O cara aceita? Aceita numa boa, porque a gente implementou essa cultura de feedback. É cultura. Então, a igreja que passa dificuldade, ou que o cara... Pô, mas eu dou feedback na minha igreja, minha galera... Aí, né, sempre fala, pô, minha galera não quer nada com nada. Claro, tem gente que não quer nada com nada, mas como que você tá dando esse feedback? Você implementa essa cultura de excelência, isso tudo é muito importante. Mas esse feedback que você dá pro cara é importante. É muito importante. Tem gente que não aceita, né? E o positivo também, porque assim, às vezes, por exemplo, esse cara que tá lá fazendo aula com o Laranja já deu um feedback negativo, entre aspas, né? Mas pensando pro cara melhorar. Poxa, eu tô vendo o progresso do cara, custa nada você chegar e falar, cara, notei que você melhorou nisso aqui. Às vezes o cara não mudou. Eu também não sou cobro, não, você sabe disso. Mas você vai incentivando o cara. Então, isso é uma cultura, entendeu? Cara, não é um negócio... eu com música, outro dia um aluno do Renato mandou um vídeo, não vou citar o nome, não. Olha que eu tocando violão com o Renato, né? Ficou bonito o vídeo. Você gostou? Eu falei, não, cara, o Renato tá tocando cada dia que passa melhor. Putz, cara. Você não gosta, cara... Tem que melhorar, velho. Comigo tem que ser no nível, assim, sempre muito, né, Renato? Pra gente que tá na igreja, a gente lidar com o lance do voluntariado. E a questão não é criticar e de querer isolar o cara. Sim, aproveitar. Sim. Eu conheço músicos que não são profissionais, amigos, que tocam super bem, demais, que eu posso colocar no meu lugar e vai tocar. Mas, cara, o que a gente quer é um mínimo de comprometimento. Cara, pô, devagar, cara, você não é músico profissional? Vai devagar, tocou no seu lugar lá, mandar desligar a caixa lá e mandou um músico igual receber o cachê. Calma aí. Calma, peraí. Eu tô falando de outro cenário. O cara vai substituir o Renato, chega lá, pode deixar comigo, tá tudo em cima. Se o cantor falou assim, desliga a caixa, paga o cachê, eu mando pegar o primeiro avião. Isso é um outro cenário. Vai lá, tô brincando. Mas nesse cenário da igreja que o Lucas tá falando, cara, é assim, cara, você é um voluntário, você não é um músico profissional, beleza. Mas, cara, então pelo menos faça aula. Porque às vezes você pergunta pro cara, você tá estudando? Não. Você tá fazendo aula? Não. Você tá estudando em casa? Não. Você tá pegando instrumento? Cara, eu vejo amigos meus, assim, que são diretor musical e tal. Cara, eu mando o repertório, o cara chega falando que não tirou a música. Ah, não deu tempo. Cara, aí... É muito mais postura do que você viu? Exatamente. Viu a mensagem que eu coloquei no grupo lá hoje? Vi. Viu? Vi. Só músico profissional. Sim. Ninguém tá respondendo. Espero que estejam todos cientes do que tá acontecendo. Ai de você chegar lá, eu não sabia como é que faz isso. Eu não aceito, cara. De verdade, profissionalmente, eu não aceito chegar no estúdio e tirar a música no estúdio, não, Renato. Pra mim, estúdio é chegar e descer o show com força. Porque existe o trabalho do cara todo. Né? Lógico que eu tô pagando fortuna, peguei empréstimo BDMG pra fazer. Pegou parte do seguro. Peguei parte do seguro, vou ter que descapitalizar. Mas se eu tô pagando, é porque eu sei que tem uma contrapartida profissional. Então eu não posso aceitar. Então eu escolhi o dedo, tá? Só não levei você porque você tá tocando muito ruim, tá muito slide, tá? Então eu não tô gostando muito. Muito slide, muito reverb. Mas aqui, deixa eu falar dos meus patrocinadores. A GA Produções é minha empresa de produção de eventos, gestão de carreira. Tá aí meu curso chegando, se Deus quiser, sobre gestão de carreira. Você indicaria o meu curso? Indicaria, com certeza. Sempre, GA. A gente brinca aqui, mas a gente só cobra das pessoas que a gente acredita. Então, quem trabalha comigo, eu cobro muito, porque eu sei que pode ali, tem potencial. E esse curso que eu tô fazendo é um curso na prática, não é muita teoria, não. Vai lá e faz isso aqui, leva esse documento aqui e faz isso. Cara. É que o Eli falou aqui, nós não vamos conseguir te dar 100% isso aqui vai acontecer. Mas estar preparado. Como aconteceu comigo no Eli, nós fizemos um show em 2011, a gente era ninguém, mas nós somos a única banda
O único cantor que conseguiu entregar os documentos a tempo hábil e certo para fazer o show. Nós somos o único de Belo Horizonte na época lá. Então eu acho isso muito legal, porque está preparado. Então, vem meu curso IBHRS, Planejamento e Produção Financeira, é o que esse menino está dando aula aqui, você precisa fazer isso. Você vai chamar o Bruno aí, pare de ter medo. Não espere acontecer para depois você fazer. E o outro é o nosso amigo Marcos Roberto, nosso pastor Marquinho, que tem o Estúdio Mix. Deus abençoe sua vida. É o que produz tudo para nós aí, grava tudo para nós. Tamo junto, pastor! Bruno, voltando àquele assunto, o rapaz ali falou que tá faltando 10 minutos e tá faltando 5 minutos. Eu tenho relógio também, tá? Presta atenção. Uma coisa que eu queria deixar bem claro. Se você quiser gravar seu podcast, vem aqui pro... Como é que chama aqui, Pedro? Podcast o quê? Seu podcast, Marcha para Cantores. Cara, essa sala maravilhosa, esse áudio maravilhoso, essa equipe maravilhosa. Agora, o que me chamou a atenção foi o banheiro. Cara, eu que sou especialista em banheiro, eu tenho uma média de 10 diarreias por dia. Vocês não têm noção que banheiro maravilhoso, que cheiro de limão. Cara, eu queria jantar lá dentro. Parabéns esse banheiro, tudo limpinho, nem um papel higiênico sujo jogado na cesta e um cheiro maravilhoso. Vou morar aqui. Tamo junto, Bruno. Pra gente finalizar rapidamente, outro tipo de modalidade, sem ser esse... Nós falamos aqui agora, poderia ajudar um músico de imediato também. Pois é, qual que acho que é um ponto importante? A gente consegue fazer uma proteção que a gente chama de seguro temporário, que é um seguro que vai proteger aquela pessoa durante o processo de construção patrimonial dela. Às vezes, nesse primeiro momento, a pessoa não tem uma condição de fazer um seguro tão robusto. Então, a gente entra com uma proteção temporária. Quando a gente fala de proteção temporária, nós falamos de 20 anos, 25 anos. É muito tempo e mesmo assim, por ser temporário, ele é muito mais... acessível, né? E a gente consegue fazer essas proteções em vida, por exemplo, né, doenças graves aí. Teve um caso super recente agora do médico em Governador Valadares, né, que a gente fala de música, músico, médico, dentista, são pessoas que precisam das mãos, né? O cara é cirurgião, às vezes o cara quebrou um braço, o médico que ganha 80 mil no mês vai ficar com receita zero naquele mês. Então, o cara descobriu um câncer de intestino, vai ficar agora um tempo sem trabalhar, em 3 dias úteis ele recebeu 650 mil reais, que era a proteção que ele tinha. Então, 650 mil reais, o cara vai ficar um tempo sem receita, vai ter um custo agora e tá totalmente respaldado. E tava pagando, ele não pagava 2% da renda dele. Para ter uma proteção, 2% da renda dele para muito mais proteções. Ele não tinha só doenças, ele tinha várias outras proteções. Se pegasse o valor total que ele pagava por todas as proteções, não dava 2%. Se pegasse só de doenças graves, não dava 0,5% da renda dele. Gente, então, vamos fazer um corte desse programa aqui e eu quero que... Editor, coloca esse corte aí. Bruno, isso é um assunto muito sério. E como é que faz? Chama você aqui, você vai até a pessoa, fala pra mim, você faz um plano exclusivo pra pessoa, não é geral. Fala pra nós aí. Isso não é um produto de prateleira. Não existe hoje um produto X pronto que você aplica pra pessoa. Ele é totalmente personalizado. É sentar com a pessoa, né? Por exemplo, Renato tem 3 filhos, né, como é que é a questão patrimonial, questão de até regime de casamento, existe uma influência sobre a questão do planejamento. Legal. Então, quando a gente pensa numa sucessão ou numa proteção em vida, todo o trabalho ele é totalmente personalizado. Exclusivo, questão de renda. A gente não pode fazer um seguro, porque o seguro é o seguinte, ele está te protegendo contra uma probabilidade de acontecer alguma coisa. Então ele não pode ser alguma coisa que represente muito dentro da renda da pessoa. Tem que ser um custo baixo. Né? Então você ajuda a pessoa, por exemplo, ela fala assim, meu ganha isso, você leva aquela maquininha financeira lá e você resolve o cara. Eu resolvo tudo. E na verdade o ponto que a gente sempre faz, eu tenho o conceito do PIF. Deixa eu concluir o PIF hoje. Pode falar. O PIF que virou piada no último podcast, basicamente é o seguinte, 70% da sua... Que é o conceito, né? O Gustavo Cerbasi hoje, muita gente conhece, ele fala sobre economia doméstica, tem vários livros escritos aí, e ele fala um conceito, difunde um conceito, não é dele, que chama PIF, que basicamente 70% da minha renda eu gasto no presente, 20% no futuro e até 10% com incertezas. Qual que é a lógica disso? Eu vou pegar uma pequena parcela da minha renda, que às vezes nem chega a 10%, né? Na maioria dos casos não chega a 10%, e com esse percentual eu vou blindar os meus 70% de renda que eu gasto no presente, os meus 20% do futuro e o meu patrimônio. Ou seja, nada que acontecer vai fazer com que eu tenha que encostar nem na minha renda do presente, nem do futuro, muito menos no patrimônio que eu construí.
Top demais. Gente, só aconselho quem for mulher e com marido, no segurança, porque o cara é muito bonito, muito inteligente, entendeu? Ele não vai com essa camisa, vocês me desculpem aqui hoje, tá? Porque tá malhando. Bruno, muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Você é um cara fera, nós vamos bater forte nisso, porque a gente precisa levar isso. Eu acho que é Se as pessoas conseguirem entender, lógico, eu não tô torcendo pra alguém acontecer isso, gente. Pelo amor de Deus, eu vivi isso da minha família, fui pego de surpresa, então a gente tá fazendo isso pra benefício dos músicos, da classe musical. Obrigadão. Obrigado. Deus abençoe e nós vamos voltar mais vezes. E até, né, dentro desse trabalho também tem feito, né, você me incentivou, né, você abriu minha visão para o mercado da música. O mercado é enorme, demais, tem muita coisa, tem muita gente envolvida, existe uma dependência muito grande da pessoa estar envolvida no processo, né? São anos de conhecimento que ela adquiriu para poder aplicar aquele conhecimento. Então, eu acho que é um propósito muito... Vai ser legal. Muito claro aí. E tem atendido alguns músicos, até te dando feedback, tem atendido alguns músicos, Lógico, pessoal. E o pessoal tem me indicado novos músicos. O que você falou é a mais pura verdade. As pessoas, às vezes, não sabem nem que existe, né? Não pensaram nem na possibilidade. Às vezes, você traz a possibilidade pro cara e ele fala, nossa... Meu Deus do céu. Às vezes quebrar um braço pro cara já é um... Ele já fica doido, né, com o impacto. Mas é isso aí. Deixar você falar até 3 meses, já acabou. Renato, muito obrigado. Deus te abençoe seus projetos, sua família, amém, sua carreira. Volta a produzir. A música precisa de você, meu amigo. Estou voltando. Bertoloso, muito obrigado. Obrigado pela sua paciência, sua parceria. Obrigado. Dia 27 de agosto nós vamos gravar o DVD do Ricardo com 4 faixas no estúdio. Obrigado pelo seu empenho, pelo seu profissionalismo. Vocês precisarem de produzir também, eu indico demais. Deus abençoe sua vida aí. Amém. Obrigado, já. Obrigado pelo papo aqui, né? A oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Dia 8 de outubro, 30 de setembro, nós temos o workshop do Fininho e o Cambly. Dia 8 de outubro, o Chip Brasileiro com Lohane e Tião Godoy. Tamo junto, Deus abençoe. Compartilha aí. Valeu!